Você já leu as cartas do Apocalipse e pensou que era só um registro histórico de 7 igrejas mortas há 2000 anos? Você errou! Jesus não estava falando com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele estava falando com você, e o diagnóstico não é bom. 7 cartas, 7 igrejas reais na Ásia Menor, mas João não escreveu um relatório histórico, ele escreveu um manual de diagnóstico espiritual. Cada carta segue a mesma estrutura: apresentação de Cristo, elogio, crítica, chamado ao arrependimento, promessa. Mas a maioria das pessoas já pulam direto para as promessas. Elas querem saber da coroa da vida, do maná escondido, do novo nome na pedra branca, mas elas ignoram o que Jesus disse primeiro, o problema. Porque sem o diagnóstico, a promessa não faz sentido. É remédio sem doença, é cura sem ferida, e o diagnóstico que Jesus dá para essas pessoas é o mesmo que ele daria para a igreja de hoje. O abandono do primeiro amor. Éfeso tinha tudo: trabalho duro, perseverança, intolerância ao erro doutrinário. Jesus elogiou tudo isso, mas ele disse uma coisa: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não era que eles tinham perdido o amor, era que eles tinham abandonado. Ato deliberado, escolha consciente. Eles trocaram a paixão pela ortodoxia, trocaram o fogo pela forma. Quantas igrejas são tecnicamente corretas e espiritualmente mortas? A doutrina certa, o culto certo, a liturgia certa, mas o coração vazio. A chama ainda existe? Ou você só mantém a forma porque não tem coragem de admitir que o fogo apagou? A tolerância com o erro disfarçada de amor. Pérgamo e Tiatira receberam a mesma crítica de ângulos diferentes. Eles toleravam doutrinas que corrompiam a igreja por dentro. Não era amor, era negligência. Jesus não chama isso de inclusão, ele chama de adultério espiritual. A igreja que aceita qualquer ensinamento em nome da unidade não está preservando a paz, está cavando a própria cova. A aparência de vida onde só há morte. Sardes tinha reputação de estar viva. As pessoas olhavam para aquela igreja e viam movimento, atividade, programa. Jesus olhou e viu um cemitério. Tens nome de que vives e está morto. Não existe engano maior que uma igreja que acha que está viva, mas já morreu. O pior engano não é o erro declarado, é a confiança na aparência, lotada, movimentada, agendada, mas morta. E você, sua vida espiritual tem reputação ou tem realidade? Você não está em Éfeso, mas você pode ter abandonado o primeiro amor. Você não está em Sardes, mas você pode ter uma reputação que não corresponde à realidade. A pergunta que Jesus fez para cada igreja é a mesma que ele faz para você agora. O que você tem feito com o que eu te dei? Para Éfeso, a solução foi clara. Lembra-te, arrepende-te, prática. 3 verbos, um processo. Volte ao ponto onde você começou. Não ao que você conquistou, mas ao que você recebeu, a graça que te salvou, o momento em que você entendeu que sem ele você não é nada. Arrepende-te, mude de direção. Não é sentir remorso, é parar de andar na direção errada e virar 180 graus. Não basta sentir, não basta pensar, você precisa fazer. A fé sem obras é morta. O amor sem ação é sentimento. Para Sardes, a solução foi diferente. Ser vigilante e confirma o que resta. Não era para ressuscitar o que morreu, era para fortalecer o que ainda estava vivo. Às vezes a solução não é reconstruir tudo, é proteger o que ainda respira. Para Laodiceia, a mais dura de todas, seja frio ou quente, Jesus prefere um inimigo declarado a um aliado morno, porque o morno não serve para nada. Não refresca, não aquece, só ocupa espaço. O maior perigo espiritual da sua vida não é o pecado escandaloso, é a mornidão respeitável. Jesus não escreveu essas cartas para arquivo.
Ele escreveu para cada igreja que existiria depois, incluindo a sua. A pergunta não é qual dessas igrejas eu sou. A pergunta é, se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, o que ela diria? E mais importante, o que você vai fazer com isso? Porque a promessa no final de cada carta é real, mas ela só existe para quem tem ouvidos para ouvir, não para quem ouve, mas para quem ouve.